Olá, hoje sexta-feira, dia 19 de novembro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 19, versículos de 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Disse ele: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Todos os dias ensinava no templo. Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava muito admirado quando ouvia falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A minha casa é casa de oração, diz o Senhor Jesus no Evangelho de hoje. Para que nós possamos nos aprofundar nesse Evangelho, precisamos lembrar do dia de ontem. O dia de ontem, Jesus se aproximava de Jericó e, como diz no versículo 42, no versículo 41, Jesus chorou sobre ela, Jerusalém. Jesus olhou para Jerusalém e já viu todo o futuro daquela cidade. Viu a destruição e a morte de todos os que ali moravam dentro de Jerusalém. Jesus dá uma palavra muito forte no dia de ontem, aonde ele chora sobre ver o que vai acontecer sobre Jerusalém. Hoje, Jesus, estando dentro de Jerusalém, vai ao templo. E aqui diz que ele começou a expulsar os mercadores. Jesus, apesar de saber da destruição total de Jerusalém, por tudo que acontecia dentro daquela cidade, ele ainda tem um zelo muito grande pelo templo, pelo lugar de oração. Jesus ainda sabe muito bem que aquele lugar é um lugar santo, é um lugar onde precisa ter um respeito muito grande, onde as pessoas precisam encontrar a Deus. Se remetemos nos dias de Jesus, foi praticamente um escândalo tudo que Jesus fez entrando naquele templo. Muitas vezes nós precisamos entender também que aqueles mercadores estavam ali porque quando se aproximava a época da Páscoa dos judeus, as pessoas iam para esse templo para poder vender bichos, para as oferendas e negociar, porque havia muita visita na cidade de Jerusalém. E o templo principal recebia muita gente. E havia aquele comércio. E esse comércio tomou tal proporção que era muito maior o comércio do que propriamente do povo que ia lá orar a Deus, pedir a Deus, agradecer a Deus, estar com Deus dentro daquele templo. Jesus fica indignado, porque sabendo muito bem que Jerusalém estava toda comprometida, ele ainda tentava preservar. Numa outra leitura, no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber que lá Jesus complementa esse momento quando ele fala para os sacerdotes em que vocês vão destruir esse templo e ele será reerguido em 3 dias. Jesus remete ao templo ele, mas é muito importante a gente entender que
Jesus cita uma passagem de Isaías e Jeremias, dizendo: a minha casa é casa de oração. A minha casa. Jesus remete para nós que o templo, a igreja, é a casa dele. Ele nos sinaliza aonde devemos encontrar a ele. É claro que ele se deixa encontrar na oração individual, em qualquer lugar, em qualquer momento. Tanto que em outra passagem ele pede que quando quiser rezardes, entra no teu quarto e Deus que vê no oculto ali estará. Mas Jesus também nos indica que é necessário que nós rezemos em comunidade, que nós estejamos em comunidade em oração, para que a nossa oração seja ainda mais forte e seja mais agradável a Deus. No momento em que nós estamos vivendo, quantas e quantas pessoas deixaram de ir à casa de Deus, a essa casa que Jesus tem um zelo muito grande. Quantas e quantas pessoas ainda estão resistentes a voltar à casa de Deus. Existem pessoas que procuram a casa de Deus para cumprir preceito, que procuram aonde vai estar Jesus, porque ali é um preceito que a igreja nos pede, que seja celebrado todo domingo a Santa Missa. Mas Jesus, quando entra no templo, ele dá uma declaração de amor que nós precisamos trazer para nós, essa declaração, e fazer todos os dias. A minha casa é casa de oração, e essa casa de Jesus hoje é a igreja. Devemos fazer da igreja a nossa casa de oração. Não devemos ir para a igreja para cumprir somente um preceito. Não devemos ir para a igreja somente quando estamos pedindo. Não devemos ir para a igreja por questões apenas sociais. Mas nós devemos ir para a igreja, porque é ali aonde mora o Cristo Jesus. É ali a casa de Deus. E o zelo, o cuidado, o amor que nós devemos ter pela igreja deve ser muito próximo com o que Jesus tinha naquele tempo. Quando ele fala e cita aqui Jeremias, que o zelo da casa me consome, nós precisamos ser consumidos por essa palavra. Nós precisamos ser consumidos por esse amor à igreja. O cuidado dela é o cuidar da própria casa de Deus. Como queremos viver no reino de Deus se aqui na terra não temos o mesmo amor por essa casa que Jesus nos aponta? Fica muito difícil de entender como nós passaremos a eternidade na casa de Deus se é lá que nós não conseguimos nos encontrar, nós não conseguimos nos aproximar com o amor verdadeiro, com o amor daquele que cuida daquilo que é de Deus. É muito necessário que nós tenhamos isso em mente e procuramos viver de maneira extraordinária esse momento aqui, cuidando das coisas de Deus. E então poderemos falar que a casa de Deus é a minha casa, que o zelo que Jesus teve com aquela casa é o zelo que eu tenho pela também Santa Igreja. Que nós possamos entender e sofrer com Jesus quantos e quantos desmandos são feitos dentro da igreja, quantas e quantas coisas acontecem que com certeza entristecem o coração de Jesus, mas nós devemos acreditar que aquele é um território santo. Apesar do choro de Jesus sobre a Jerusalém, nós devemos amar
até o fim, como Jesus fez. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã.